Se isso aqui for verdade, é preocupante, viu? Ainda mais em ano de eleição. Pode abalar a estrutura e apoio do Lula. Olha só, Lula bloqueia 22 bilhões de orçamento e atinge áreas essenciais da saúde e educação. Vamos olhar aqui, coloca a tua opinião se tu acha que isso é verdade ou mentira, se é a grande imprensa contra o Lula. O que tu acha aí? Olha aí, vamos ver. Confirmado novo bloqueio no orçamento. E aí? Bloqueia quem? Onde? Que ministério? Tá fugindo de encontrar o ministro para não saber que vai ter bloqueio na pasta? Corre, sai da frente do corredor, que é para poder não ter algum impacto na pasta. Elisa, é preciso o pessoal que está em casa entender um pouco o que significa, né? Quando a gente está falando de, olha, vai ter um novo bloqueio no orçamento, o que significa exatamente isso? Na prática, para quem está em casa assistindo, pensa que assim, a despesa com seu aluguel aumentou nesse mês, aumentou mais do que você esperava. Despesa com aluguel é algo que a gente não pode deixar de pagar no mês. Aluguel, conta de energia, conta de água, não vai faltar. A gente não pode deixar de pagar no mês. Então, o que acontece? Quando uma despesa como essa aumenta demais, você corta outras coisas que você pode cortar. Despesa com viagem, uma saída para poder comer num restaurante. Então, é exatamente isso que o governo está fazendo agora. Por que exatamente agora? E como que deve acontecer? Houve uma antecipação, Elis, e o próprio ministro ontem disse na fala dele que esse bloqueio vem muito por causa da pressão do crescimento das despesas com a Previdência. Houve uma antecipação de concessões com o INSS para tentar diminuir a fila do INSS. Então, antecipando essa concessão, a gente vai ter um aumento dessa despesa com Previdência por causa da questão do INSS. Isso já vem repercutindo há alguns dias, inclusive, na imprensa, sobre esse aumento de despesa com o INSS. O ministro ontem evitou em falar de valores exatamente de quanto seria. Há quem especule algo em torno na casa dos 10 bi desse aumento de despesa com o INSS. Se tem esse aumento lá, poderia ter então um bloqueio referente a esse mesmo valor. E que bloqueio seria esse? Em qual passa exatamente? Isso. Aí a gente vai ter detalhado logo mais à tarde quando eles anunciarem. Que aí seria bloqueio de tipo assim, deixar de comprar algum equipamento, de fazer algum investimento ali em infraestrutura, algum investimento que precise administrativamente mesmo em alguma das pastas. Vai ser ruim para alguém, então. Vai ser ruim para alguém, sempre sente. E aí, é importante também lembrar que um bloqueio como esse, ele não é um corte literal, tipo assim, é um corte provisório, é na verdade sustentar um pouco essa despesa provisoriamente. Se melhorar a arrecadação, por exemplo, isso pode ser revertido, esses investimentos que estão sendo bloqueados agora podem voltar um pouco mais para frente. Então isso tudo vai ficar nessa avaliação no andar das contas. Só que isso passa, Elis, uma sinalização muito importante. Ontem foi muito questionado, inclusive, né, pro próprio ministro da Fazenda, essa questão da responsabilidade com o arcabouço, essa falta de referência, inclusive, né, com o arcabouço, as muitas exceções que foram dadas, e tudo isso entra numa observação muito importante para o mercado, que vem cobrando responsabilidade com as contas, de cortar despesa e tudo mais. Dario Durigan ontem disse que o governo não estava medindo esforços para cortar na carne quando necessário. E anunciar um bloqueio como esse, como que foi exatamente o que ele disse ontem, dá essa sinalização. Sinalização, inclusive, que é importante, por exemplo, para o Banco Central quando precisa decidir sobre taxa de juros, que, aliás, o próprio Banco Central já tem feito menções sobre essa questão de responsabilidade fiscal do governo e o andamento, o crescimento ali das despesas, inclusive por causa de programas que têm sido aí lançados. E aí, falando sobre essa questão de taxas, responsabilidade com o arcabouço que repercute na taxa Selic, Dario Durigan chegou a comentar sobre taxa básica de juros. Ele afirmou que os juros no Brasil, inclusive, não são civilizados.